Hoje vamos, a partir do verso 21 do capítulo 8. Hoje vamos terminar o capítulo 8. Uma história um pouco longa, mas vai ser bem interessante. Eu vou ler inicialmente aqui até o 30 e depois vamos observar o que foi escrito. Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele iria matar-se? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Se vocês notarem, nessa parte, Jesus já tinha falado isso anteriormente nos outros capítulos, que onde ele iria, ninguém poderia ir com ele. Mas dessa vez os judeus pensaram de um jeito diferente. Eles não pensaram na dispersão para ele ir para os gentios, para os judeus na dispersão dos gentios. Mas eles pensaram assim, ele vai se suicidar, que na morte difícil alguém se seguir, né? Então eles pensavam que Jesus ia se suicidar. Então vamos continuar aqui o texto. Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem em eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Então, esse 24 ele explica o que Jesus falou pela primeira vez no verso 21. Ele explica que eles morrerão nos pecados deles por eles não crerem no Senhor Jesus. Ou seja, eles não crerem no Verbo de Deus. Então, esse pecado separaria eles do Pai. E quem não crê no Senhor Jesus não está salvo. Não adianta mais fazer sacrifícios para ser salvo ou para ter o perdão, obter o perdão de Deus. Hoje é somente por meio do Senhor Jesus. Só tem esse caminho. Não tem atalhos para ser salvo ou para ser aceito como filho de Deus. Aí, vamos continuar aqui no 25. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que eles estavam falando a respeito do Pai. Então eles não entenderam que Jesus veio por meio do Pai. 28. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Então vamos pensar numa palavra aqui bem interessante. Essa palavra eu sou. Eu sei que é normal nós falarmos essa palavra, mas nesse contexto aqui tem um sentido bem maior. Esse eu sou é bem parecido com quando o Senhor Deus falou pela primeira vez com Moisés. Moisés perguntou para o Senhor: quando eu falar perante o povo de Israel e eu falar que o Deus dos nossos antepassados falou comigo, quando eles perguntarem qual é o seu nome, então o Senhor Deus fala isso. Fale que o eu sou disse isso para você. Esse eu sou é uma coisa bem complexa. Até hoje não sabemos exatamente qual palavra o Senhor usou com Moisés. Muitos falam que é a palavra Yahvé ou Javé, que tem praticamente esse sentido, porque parte da língua judaica
ela se perdeu, porque na época de Jesus já não se falava muito a língua judaica, a língua hebreia, o hebreu, é, o hebraico, quer dizer. Se falava mais o aramaico, que era a língua dos babilônios, em que os judeus, quando eles foram para a Babilônia, aprenderam essa língua lá. Então, provavelmente, Jesus falava em aramaico. Ele não falava em hebraico, muitas vezes. Provavelmente, os judeus dessa época sabiam o hebraico, mas o hebraico era como se fosse uma língua sagrada, já que os textos das escrituras eram em hebraico, os principais. Parte do texto de Daniel é em aramaico, mas isso é uma outra história. Então, provavelmente as reuniões nas sinagogas eram em hebraico, já que o texto era lido em hebraico. Então, essa palavra, muitas vezes, ela só tem consoantes. Se vocês verem um pouquinho de como é a linguagem hebraica, ele só tem consoantes, não tem muito como a gente saber como é que falava. Mas a gente presume que é Yahvé, Yahvé. Por aí seria essa palavra. Que esse seria um nome santo de Deus. Inclusive, os judeus eles não falavam esse nome por questão de respeito, porque o nome de Deus é santo. Por isso que tem nos 10 mandamentos, não falarás o nome de Deus em vão. É esse nome que não é para falar em vão. Por isso que eu utilizava mais o nome um nome de Deus chamado Adonai. Então, muitas vezes você vai ouvir essa palavra, Adonai, que era a palavra mais usada quando você se referia a Deus. Então, continuando, Jesus ele está afirmando nesse texto a divindade dele. Ele está se intitulando Deus, o que ele é realmente. Então, agora, para continuarmos, agora vamos uma parte interessante. Se vocês lembrarem nas lições passadas, eu falei que duas figuras históricas do povo hebreu eram as colocadas em mais alto nível, em mais alta consideração. E essas, se vocês lembrarem, eram Elias e Abraão. É claro que Isaac e Jacó, que inclusive o nome de Israel é por causa de Jacó, que teve o nome mudado, eles eram também colocados em alta conta, mas não tanto quanto Abraão e Elias. Elias porque representava os profetas, representava os homens que falavam as palavras de Deus para o povo, que traziam as revelações. E Abraão por ser o patriarca mais antigo e também chamado de o pai da fé. Por isso que Abraão era sempre colocado em alta conta. Por ele ser, principalmente, o patriarca mais antigo e ser o pai da fé. Então, vamos aqui do verso 31 até o 39. Queria pedir para o Rafael, para ver se ele pode ler para a gente. Verso 31 ao verso 39. Ok, Tiago. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Diz-lhes Jesus:
Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Ótimo. Então nós vemos aqui que Jesus ele muda um pouco o assunto e vai falar sobre a questão dos ensinamentos que ele estava dando. Ele fala assim, quem escuta o que eu ensino, quem tem essa premissa de aplicar os meus ensinamentos, ele é realmente meu discípulo. E essa frase do 32, ela é um versículo muito famoso. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. E, por mim, ele deveria ser um versículo utilizado para o pessoal que mexe com justiça. Que se alguém é acusado injustamente, a- se a verdade vier à tona, vai libertar a pessoa. Talvez de ser preso ou de pagar um tributo muito alto, uma, pagar um alto preço como consequência. Mas Jesus aqui está falando no contexto que ele é a verdade. Existe aquele versículo: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa verdade que Jesus está falando é ele mesmo. E Jesus, ele é a verdade, que ele liberta, ele nos libertou da escravidão do pecado. Por mais que o pecado ainda nos tente, que ele ainda como eu posso dizer, nos aflige, que ele ainda nos influencia, o Senhor Jesus, ele nos liberta para que esse pecado não nos escravize, para que ele não nos faça ficar longe de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte aqui não é só a morte física, por mais que a morte física tenha a ver com isso, mas é a separação. O pecado nos separa de Deus. É só você notar. Se você está errando em um sentido, mas não errado tipo de um acidente. Estou falando de errar no sentido de pecado mesmo. Se você está pecando contra Deus, provavelmente você se afasta de Deus. Se vocês notarem isso, é muito interessante. Quando você está pensando em fazer coisa errada, já está planejando, maquinando, você já automaticamente se separa de Deus. Você para de ler as Escrituras, para de não é imaginar, de sentar para pensar nas coisas de Deus. Tipo, muitas vezes é uma experiência minha. Provavelmente vocês têm isso também, que às vezes aparece do nada um texto assim na minha mente. Eu assim, poxa, que interessante, como Deus é maravilhoso quando ele fez essa coisa. Muitas vezes eu imagino quanto Deus abençoou certas pessoas, como o Davi. Então, assim, nossa, como Deus é bom. E muitas vezes Deus castigando assim, ó, como Deus é justo. Como Deus, ele, por mais que ele ame a pessoa, ele castiga como um pai. Porque ele quer o melhor para nós. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus, ele é justo. E do mesmo modo que o Senhor Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém, ele foi direto no que precisava ser feito ou ser dito. Jesus ele não enrolava. Jesus ele falava diretamente. Ele não se importava se era fariseu, se era o sumo sacerdote falando. Ele falava a verdade o tempo todo. E isso é um caráter que nós temos que ter. Não tratar pessoas com parcialidade, mas tratar como tem que ser tratado. Se é para usar palavras mais duras, para repreensão, para a pessoa realmente se tocar que ela precisa mudar, ou que ela precisa pensar sobre um assunto sério, tem que ser feito. Jesus usa palavras duras às vezes, mas porque é necessário. Então vamos continuar aqui. Eles acharam estranho da possibilidade deles precisarem ser libertos. Se vocês lembrarem em alguns domingos passados, eu falei sobre o batismo, e o batismo era utilizado mais para os gentios que queriam
seguir o judaísmo. Então, eles se batizavam para que eles fossem como que libertos da sua antiga religião e pudessem ser purificados e seguir as a palavra de Deus, seguir a Torá. E esse tem praticamente o mesmo sentido, que os judeus eles não viam que eles tinham essa necessidade, que eles tinham que procurar ter fé, que eles precisavam seguir a Deus de todo o coração, não por tradição, não por herança histórica, como eles estão pensando, eles vão afirmar aqui, mas por vontade própria. Os verdadeiros adoradores de Deus, eles não são como aquele provérbio, filho de peixinho, peixinho é. Não, eles conscientemente colocaram a sua fé em Deus. Eles conscientemente aceitaram se submeter à vida cristã e ser servo do Senhor Jesus, ser servo de Deus. E submeter pode parecer até escravidão, mas é uma libertação, porque Deus ele não nos obriga a fazer as coisas. Ele nos deixa livres para fazermos nossas decisões. E nelas que iremos dar conta perante Ele, pelo que decidimos, pelo que fazemos, pelas nossas intenções. Então, continuando, eles falaram sobre Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Então, e nós não fomos escravizados. Nós somos um povo livre. Por mais que estejamos debaixo dos romanos, somos livres, não somos obrigados a fazer trabalhos forçados. Agora Jesus mostra que a escravidão que ele estava falando não era escravidão comum da época, que era ser obrigado a trabalhar por uma pessoa, a não ter direitos civis. Era a escravidão do pecado. E fala assim que todo mundo que peca é escravo do pecado. Nós temos essa escravidão ainda reflete na gente. Porque se não pecássemos ainda, nós seríamos seres perfeitos. E não precisaríamos se fosse antes da nossa decisão de salvação, seríamos perfeitos e não precisávamos de nenhuma salvação. Jesus não precisaria ter vindo aqui. É só ser bondoso e pronto, acabou. Mas não é assim. Jesus está explicando que ele veio para libertar do pecado. E ele explica aqui que o escravo ele não tem permanência na casa. Ou seja, o escravo ele não tem direito de herança. O escravo ele não ganha nada. Ele só trabalha. Isso que é um escravo. Ele só trabalha. Mas um filho, ele tem direito de herança. Ele tem direito na casa, ele é bem tratado na casa. Ele provavelmente mora na casa. Um escravo não, ele não mora na casa. Provavelmente tem uma casinha ou um lugar onde ele dorme. Eu sei que muitos de vocês podem lembrar das aulas da escravidão que teve no Brasil. E realmente foram tempos terríveis para as pessoas que vieram de outro continente para serem maltratados e trabalhar à mercê de uma classe dominante no nosso país. Mas nessa época, claro, tinha escravidão desse tipo e escravidão de um modo diferente, mas eu não estou aqui para falar sobre como era a cultura escravagista na época do Senhor Jesus ou bem antigamente. Mas isso é só um paralelo para vocês terem em mente o que é ser um escravo. E se vocês verem, Paulo se considera um escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele não se considera uma pessoa com direitos, porque ele é um servo, porque ele está lá, ele tem que servir, porque ele decidiu ficar do lado do Senhor Jesus, a responder o seu chamado. Por isso que ele se considera um escravo. Ele não se considera digno do que ele recebeu, da bênção que ele recebeu. Inclusive, Deus ensinou para ele que o quanto ele devia sofrer para que a palavra de Deus fosse
espalhada. E esse sofrimento não foi algo maldoso, foi até benéfico para Paulo, que ensinou muito a ele. Deus não tirou o sofrimento de Paulo. Deus fez o sofrimento moldá-lo para ser um homem cada vez mais próximo de Deus. Então, continuando, eles continuaram batendo o pé que Abraão é o pai deles. E Jesus ele rebate com essa resposta. Se vocês fossem realmente filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Isso, para mim, foi pior do que tomar um tapa na cara. Que realmente Jesus jogou na cara deles a realidade que eles viviam. Ele, por mais que eles tivessem orgulho de serem filhos de Abraão, eles não agiam como Abraão. Ah, se Abraão é o pai de vocês, por que vocês não imitam ele? Por que vocês não fazem como Abraão fez? Não têm fé, não procuram serem próximos de Deus, de aprender mais de Deus. Por que vocês não fazem isso? Isso, Jesus pegou pesado com eles. E realmente eles precisavam ouvir aquilo. Então, agora, queria pedir para a Raíssa se ela pode ler do verso 40 ao 47. Ok. Versículo 40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, agora Jesus ele volta falando que os judeus queriam realmente matá-lo, e realmente, alguns queriam matá-lo ou silenciá-lo. Mas ele continua falando. Se vocês e eles falam assim: "Ah, mas nós temos Deus como nosso pai". Por mais que se você fazer a genealogia de qualquer pessoa, se vocês conseguirem, até o final, vocês vão ver que todos podem ser considerados filhos de Deus, porque tá lá, Adão, filho de Deus, ou vindo de Deus. Adão é considerado que Adão não teve pai. O pai de Adão é o próprio Deus que o criou. Mas eles falaram no sentido de também como servos, porque Deus sempre foi considerado como um pai. Desde os ensinamentos antigos, Deus é considerado um pai, porque ele abençoa, ele presenteia, ele cuida e também corrige quando necessário. E isso é uma atitude de um pai. Então, mas aí Jesus já responde: se Deus é o vosso pai, se Deus é o pai de vocês, vocês aceitariam o que eu estou falando, porque eu vim dele, porque eu sou enviado dele. E já que vocês não estão aceitando o que eu estou falando, vocês não são filhos de Deus. Aí Jesus revela: vocês são filhos do diabo. Aqui Jesus ele faz uma descrição do diabo, que ele foi homicida desde o princípio. Por causa do diabo e da influência dele que o homem se desviou. Só vocês lembrarem da história de Adão e Eva. Foi o diabo que incutiu na mente deles que eles tinham que fazer aquilo para conseguir um conhecimento a mais que eles não possuíam. E realmente, nessa parte ele não estava mentindo, ele estava distorcendo a verdade, que é mentira também. Mas
O diabo ele é muito inteligente, ele não mente na cara dura. Ele é esperto, ele distorce a verdade. Se vocês lerem também quando ele tentou o Senhor Jesus Cristo, você vê que o diabo ele usa versículos da Bíblia. Ele não usa achismos ou eu vi isso. Não, o diabo ele é esperto. Se vocês acham que podem passar por cima dele, vocês não podem. Nenhum ser humano pode passar por cima do diabo. Porque ele é muito mais poderoso e mais inteligente do que qualquer ser humano que já existiu ou vai existir. Não existe alguém mais inteligente que ele. Mas quando nós estamos com o Senhor Jesus, ou quando nossa fé está firmada no Senhor, aí sim que temos poder para resistir a ele. É assim que Deus nos dá inspiração, conhecimento e forças para resistir às coisas que ele coloca. É claro que muitas vezes a gente pode culpar ele por alguns eventos da nossa vida, mas a gente não pode fazer isso, porque nem sempre é isso que acontece. No texto de Tiago, fala que o nosso pecado, nossos desejos internos, eles são muitas vezes a razão de nós pecarmos. Nós pecamos porque a nossa natureza é pecar. Nossa natureza, depois que ela foi mudada, no dia que Adão e Eva comeram daquele fruto, desobedeceram a Deus, essa natureza é da gente. Ou seja, nem sempre é Satanás puxando nosso tapete. Às vezes é nós mesmos, somos nós, que não prestamos atenção ou colocamos em prática os nossos desejos ruins. Nenhum de nós pode conseguir parar de errar, mas o diferencial de nós cristãos é que nós não temos prazer nisso. Nós erramos, nós pecamos, mas sempre voltamos para Deus. Isso é a marca do servo de Deus. Ele se entristece por fazer o errado. Então, eu não estou falando um discurso tipo assim, então vamos errar logo, porque é impossível a gente não errar. Não é isso. Nós sempre temos que ter Jesus como alvo de perfeição. Sempre temos que tentar ser perfeitos. E isso é o melhor para que nós sejamos mais próximos de Deus e que possamos fazer melhor a sua obra. Por isso que, por mais que nós não consigamos ser perfeitos, nós temos que tentar. Tentar e nunca desistir. Por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, por mais que as coisas da vida tornem isso pior ainda, nós não temos que perder o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui que, depois que Jesus descreveu o diabo, ele sendo o homicida desde o começo, já que, por causa da influência dele, a morte veio, a separação de Deus e a morte física também. É a influência dele, não quer dizer que o diabo criou a morte. Não. É a influência dele, ele teve influência no que aconteceu. Então, Jesus ainda desafia eles. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Ou seja, Jesus está falando que ele é puro, ele é perfeito. Ninguém pode acusar ele de pecar. E ele termina. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Não é ouvir de parar para escutar, não. É ouvir de aceitar o que se está realmente ouvindo fisicamente. Jesus, tipo, ouça a frase, ouça as minhas palavras. Não quer dizer que é só para você sentar e prestar atenção no que a pessoa está falando. É para você ouvir e colocar isso como algo importante da sua vida. Então, ouvir a palavra de Deus não é só você parar para escutar. É você ouvir e colocar aquilo como um método da sua vida. Então, agora vamos
continuar aqui a leitura. Queria pedir para a Bia, se ela pode ler do 48 ao 59. Lê até acabar o capítulo. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão. E disse que és samaritano e tem demônio. Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Demônio, Bia. Pelo contrário, honrou o Pai, vós me desonrais. Então vamos só pensar no que foi lido até agora. Então, nós vemos aqui que Jesus foi chamado de samaritano. Vocês lembrarem, os samaritanos era o povo que os judeus e os galileus odiavam, por causa daquela questão histórica que eu expliquei nos domingos passados, por eles serem ou misturados ou advindos de outro povo. Eles vieram de outros povos. E isso era provavelmente um xingamento. É aquela questão que nós vemos anteriormente, a questão um pouco de xenofobia. Isso é realmente o que está escrito aqui. Eles chamaram Jesus samaritano em questão de xingamento. Era para ofender mesmo. E também de endemoniado, ou seja, que tinha alguém possuindo ele e ele está falando besteira. Simplesmente é isso. É como se fosse chamado de louco. Você é samaritano, você é impuro e louco. É isso que chamaram Jesus. Jesus ele prontamente responde: eu não tenho demônio, não tem ninguém, nenhuma influência demoníaca em mim. Ao contrário, eu honro a Deus, vocês me desonram. Ou seja, vocês estão errados. Vocês não honram a mim. E Jesus sendo Deus, por consequência, vocês também não honram a Deus. Honrar não é simplesmente obedecer, é agir de acordo. Então, os judeus não estavam agindo de acordo com o que Deus aprovava. Eles estavam desonrando o nome de povo de Deus. Ou seja, eles não estavam honrando o que Deus deu para eles. Deus deu essa oportunidade incrível de ser povo exclusivo. Os gentios não tinham essa bênção de ser chamado povo de Deus. Só eles possuíam isso. E mesmo com isso, eles desonravam a Deus. Continuando aqui do verso 50, Jesus ele continua: não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Então, Jesus ele continua falando que ele não procura a glória dele, mas há quem busque e julgue. Quem demonstra, quem dá glória para o Senhor Jesus, neste momento, é o Pai. O Pai honra o Senhor Jesus Cristo, dando a ele glória e poder para realizar a obra. E continuando. Aí agora os judeus ficaram bem nervosos. Vamos ver aqui no 52. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Nesse momento, Jesus não está falando de morte física. Ele está falando da segunda morte, a separação de Deus, o que podemos chamar de morte espiritual, a separação completa entre Deus e o homem,
Por mais que o pecado nos separe, nós não somos totalmente separados de Deus. Até as pessoas que não são cristãos, eles não são completamente separados de Deus. Deus ainda pode interferir em suas vidas. E provavelmente vai interferir em suas vidas. Se essas pessoas vão aceitar Ele, é a decisão delas. Mas Jesus fala que não verão a morte, não verão a segunda morte, não serão separados de Deus. Por mais que morramos aqui, nosso espírito vai habitar no paraíso, no local onde Deus preparou para nós, para esperarmos até o grande dia. Então, os judeus eles não entenderam o que Jesus falou. E realmente, Jesus muitas vezes ele não se dava a entender porque ele queria pegar as pessoas que realmente queriam entender, queriam compreender, queriam aprender. Isso é um método que Jesus utilizava, que era para separar o ouvinte do praticante, da pessoa que assimila um ensinamento. É aquele mesmo contexto. Quando você está na escola, se você está lá só olhando com cara de paisagem para o professor, você é só um ouvinte. Você não está aprendendo, está assimilando nada. Está pensando em 1000 coisas, mas não está pensando no que o professor está falando. Mas se você está lá, você anota, você pergunta, você tenta aprender com o professor, porque você sabe que você vai usar aquilo, talvez numa prova, ou até um pouco mais na frente. Você está aprendendo, você está assimilando. E se você não entende, você pergunta. Você corre atrás da resposta. É isso que Jesus queria. São essas pessoas que Jesus queria atrair. Pessoas que queriam saber a resposta, que queriam realmente aprender, que queriam estar com Ele. Não por curiosidade, mas por querer aprender, por querer ter uma vida melhor. Então, aí os judeus continuam. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Ou seja, eles foram classificando Abraão e os profetas. Todos eles morreram. E eles são as maiores pessoas que já existiram em Israel. E você pensa que é quem para falar essas coisas? Jesus responde: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai que vocês dizem ser o seu Deus é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e obedeço a sua palavra. Ou seja, Jesus fala que ele não está ali para se achar. Ele não falou aquelas coisas para se achar uma pessoa que conhece tudo, ou achar que ele é alguém além do que ele é. Ele não está com esse objetivo. Mas ele fala assim, quem me glorifica, quem me dá glórias é o próprio Pai. Ele que me glorifica, não sou eu mesmo. E ele continua, vocês não conhecem a Deus, mas eu conheço. Só Jesus, só as pessoas que convivem realmente só os seres que realmente convivem com Deus. Os anjos e os seres espirituais que conhecem mais de Deus do que realmente nós conhecemos. Porque nós não vemos a Deus, nós não compartilhamos, nós não somos tipo como Gabriel, que fala que ele está na Assembleia de Deus, ele ouve, ele compartilha, ele ouve tudo que Deus fala diretamente. Quem dera a gente tivesse essa maravilha que o anjo Gabriel tem, de poder ouvir diretamente de Deus a sua palavra e poder ver quem está falando com a gente. Porque Moisés, ele realmente ele falou com Deus, mas não viu. Ele só ouviu. Então, esses seres realmente conhecem a Deus pessoalmente.
Nós não conhecemos pessoalmente desse modo. O nosso conhecimento pessoal de Deus vem do estudo e da nossa experiência cristã. Mas esse conhecimento é limitado. Ele não chega em certos pontos, que é o conhecimento que Jesus tinha. Jesus conheceu o Pai por completo, porque ele e o Pai são a mesma pessoa. Então, tudo que o Pai conhece, tudo que Deus é, Jesus é. Então, ele conhece o Pai completamente. Tudo que o Pai pensa, age, faz, Jesus sabe. E hoje ele está junto, fazendo também. Então, é isso que Jesus queria dizer. E ele falou que eu não posso falar que eu não conheço a Deus. Eu seria mentiroso, eu estaria mentindo. Então, eu não sou mentiroso como vocês. Então, ele jogou na cara dos judeus falando que eles eram mentirosos, que eles não tinham a verdade neles. E isso foi uma coisa realmente que machuca o orgulho. E ele continua. Abraão, no versículo 56, pai de vocês regozijou, se porque veria o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Ou seja, Abraão, ele conhecia o que iria acontecer e ele queria ver Jesus fazendo a obra. E Jesus fala, ele viu e alegrou-se. Ou seja, Abraão, ele viu lá do paraíso, lá do seio que os judeus chamavam de seio de Abraão. De lá, Abraão viu as maravilhas, a obra salvadora do Senhor Jesus. Abraão viu o que Jesus fez e se sentiu alegre. E nisso os judeus ficaram mais confusos ainda. Vamos aqui no verso 57. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, os judeus, eles pensaram de um jeito físico, de um jeito material. Tipo, você nem é velho o bastante para ter conhecido Abraão. Se vocês terem ideia, Abraão viveu quase aproximadamente 2.000 anos atrás do Senhor Jesus. Ou seja, já tinham passado quase 2.000 anos que Abraão tinha nascido e vivido a sua vida na Terra. E ele fala assim, você não tem nem 50 anos. Jesus aproximadamente deveria ter uns 32 a 31 anos nessa época. Aproximadamente. Já que o ministério dele começa quando ele tem 30 anos. E foram aproximadamente 3 anos. E aí Jesus falou, antes de Abraão nascer, eu sou. Ou seja, eu existo. Eu sou o que sou e serei. Quer dizer, eu sou o que sou. É aquela questão de vocês pensarem do alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus estava lá, Jesus está agora e estará lá no futuro. Isso, muitas vezes, as pessoas que tentam estudar mais a fundo, eles pensam no seguinte, que Jesus, o próprio Pai, ele não vive prisioneiro do tempo. Ou seja, o tempo, ele não... Deus não está abaixo do tempo. Ou seja, para Deus não existe tempo. Ele está além do tempo. Ou seja, antes de Abraão, antes de tudo existir, Jesus estava lá. Ele sempre esteve lá. Por isso que ele fala, antes de Abraão nascer, eu sou. Ou seja, ele está atestando a divindade deles. Os anjos, eles apareceram depois de um tempo. Mas não temos como compreender se teve um tempo ou se eles também são atemporais. Nós não sabemos completamente a natureza dos anjos.
Então, provavelmente eles também, é claro, muito mais provável que eles também são criaturas de Deus, assim como nós, mas é claro, muito mais poderosos do que nós. Então, provavelmente os anjos, eles também foram criados numa certa época. Vamos pensar desse modo, que é o único jeito que a gente pode, sei lá, imaginar como isso é feito. Quando quando tivermos com Deus, ele vai revelar, provavelmente ele pode falar com a gente como é que os anjos realmente vieram a existir. Olha, a Raiz colocou um texto interessante aqui. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Obrigado, Raíssa. Contribuiu bastante com a nossa lição hoje. Então, agora continuando no último versículo. Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Agora, nós vemos que os judeus, eles perderam completamente a paciência. Eles começaram a ter ódio do Senhor Jesus, ódio bastante, para eles irem por cima da lei dos romanos, a se arriscarem por causa de algo que foi um insulto para eles. Foi como nós vemos aquela palavra na Bíblia, uma blasfêmia. Ou seja, para eles, Jesus blasfemou contra o próprio Deus, tomando a divindade como sua natureza. Quando ele fala eu sou, ele se põe no lugar de Deus. E realmente ele está naquele lugar. E ele falou a verdade. Antes de Abraão, ele é. Ele foi. E ele será ainda. Então, Jesus, como Deus, ele é incrível. Ele é algo acima da nossa compreensão. Acima da compreensão dos profetas, do próprio Abraão, do próprio Adão, que conversou realmente, pessoalmente com Deus. Deus ia para o Jardim do Éden para conversar. E isso era uma coisa interessante, porque Deus, ele estava, ele não queria que o homem estivesse sozinho. E nisso, ele fazia companhia para Adão no fim do dia. Tipo, era mais ou menos assim, perto do anoitecer, Deus chegava para bater um papo, para simplesmente conversar, provavelmente falar como é que foi o dia de Adão. Tipo, Adão, como é que foi o seu dia? O que que você fez? O que que você achou de interessante? Ele fala assim, senhor, o que você criou aqui, nossa, muito legal, eu gostei bastante, isso, aquilo, outro. Nossa, hoje eu pulei no rio e eu vi os peixes, que seres maravilhosos que o senhor criou. Provavelmente era assim a conversa, era uma conversa normal. E, e é claro, com todo respeito, porque Adão sabia que Deus era alguém maior do que ele. Então, ele conversava de um jeito mais simples, mas com respeito. E eu penso que um dia nós poderemos conversar com Deus do mesmo modo que Adão fazia, que Adão e Eva faziam. Conversar sem medo de que Deus possa nos punir ou de falarmos alguma besteira. Nós conversaremos com Deus e teremos todo o prazer de fazer isso. Então, essa é uma das minhas esperanças, que um dia irei conversar com Deus, não com o sentimento de pesar, de culpa por causa dos meus erros, mas pelo prazer de conversar. E eu espero que também um dia vocês farão isso. E que pensem o quão maravilhoso isso seria. Então, essa é a lição que eu queria trazer hoje, que Jesus ele é surpreendente. A sua palavra trouxe libertação, salvação para nós. E por mais que muitos foram contra, Jesus não se acovardou perante deles. Que fala que Jesus se escondeu para não ser apedrejado. Ele fez isso porque não era o momento dele ser morto. Jesus ele saiu do local porque ninguém mais o ouviria, porque não era
mais para ele ficar ali. Nós veremos nos próximos capítulos muito mais histórias do Senhor Jesus, muito mais coisas que ele realizou. E como crianças, nós devemos ter uma visão de que é algo surpreendente, que provavelmente nós não compreendemos tudo hoje, mas um dia compreenderemos em sua totalidade. Amém?